Capítulo 38. Hakor se encontrava deitado em grande recipiente de metal cheio de água, que os escravos cuidavam de não deixar esfriar quando lhe foi anunciada a presença de Péricles. Desculpe o incômodo, grande Ra, porém, jamais o importunaria se não se tratasse de algo urgentíssimo. Espero que seja mesmo. Tenho informações seguras de que Proteu, meu superior e seu primeiro homem no exército, planeja profanar a tumba real a fim de resgatar a esposa lá encerrada. O faraó se sentou em um salto. Profanar minha tumba? Isso é motivo para pena de morte. Ele o planeja, e é exatamente por isso que venho à sua presença. Como agirei sem um comando? A partir da confirmação dessa informação, você não mais será comandado. Eu o nomeio primeiro general do meu exército, e já nessa condição ordeno que pegue seus homens e se dirija à cidade dos mortos, para proteger meu sagrado sepulcro. Antes, porém, passe aqui para apanhar-me. Quero estar com você nessa diligência. Sim, senhor. No interior da úmida e sombria tumba de Hakor, era como se o tempo tivesse parado. Kaia começava a sentir verdadeiro pânico, enquanto Afra e Nila permaneciam serenas. No momento em que um tropel se fez ouvir, dando a impressão de que várias pessoas entravam pelo corredor acima da câmara onde se achavam, Kaia sentiu medo gelar-lhe o estômago. Seria Proteu com auxiliares ou os fantasmas perversos da cidade dos mortos? Foi com um grito histérico que ela percebeu a presença de Bakenrenef, o sacerdote guardião da tumba. Chorando como criança, vislumbrou sobre a luz bruxuleante da candeia o rosto de Proteu, seguindo-o bem de perto. Acalme-se, rainha do Nilo, sou eu. Não disse que viria buscá-la? Falou, estreitando a esposa nos braços. Você demorou, estou com tanto medo. Assustei-me com esse homem, que imaginei ser um fantasma nefasto e apodrecido. Precisava aguardar a noite. E este é Bakenrenef, o sacerdote guardião da tumba. Não poderia perder tempo arrombando pedras tão espessas, ou procurando-a neste labirinto gigante. Por isso, o trouxe para abrir a porta e me guiar até você. E ele concordou. Um pouquinho de incentivo sempre ajuda. Disse que lhe quebraria o pescoço em um só golpe, caso não viesse comigo. Que incentivo! Veio apenas com ele? Não, alguns de meus homens estão carregando a comida para as mulas. Não acredito que Kenefer vá precisar de tanto no paraíso. Tenho certeza de que ele adoraria dividir. Vamos, minha rainha, não podemos nos demorar. Ela chegou perto de Afra. Venha conosco, não se entregue à morte aqui. Eu não conseguiria. Estou velha e doente, e ficar pelo caminho será muito mais penoso que aqui, onde tenho comida, água e sombra, até Deus me autorizar a partir para junto de Kenefer. Vá, Kaia, e leve nossa filha sã e salva para Atenas. Afra, 1000 vezes lhe peço perdão por ter adentrado seu lar, compartilhado seu marido e lhe deixado uma filha para criar, e ter sido o agente principal da morte de quem? Nada acontece por acaso. Não foi à toa que nossos caminhos se cruzaram. Caminhos nunca se cruzam por acaso. Trocamos experiência e aprendizado. Eu recebi muito mais de vocês. Vá em paz, Kaia. Cuide de Nila. Não,
Nila entrou na conversa. Eu não vou sair daqui. Sei que a senhora não poderá fugir. Tampouco eu irei sem minha mãe. Nila, faça o que lhe peço. Não se sacrifique por mim, que estou velha. Você é jovem e forte. Faça-me feliz e vá. Mamãe, qual a felicidade que mais lhe importa? A minha ou a sua? Sabe muito bem que a felicidade dos filhos está sempre acima da das mães. Seremos felizes se vocês forem. Então, quer que eu seja feliz, mesmo se causar sua própria infelicidade? Sim, minha querida. Pois escolho ficar. Nunca seria feliz sabendo que a deixei morrer sozinha aqui. A lembrança da última vez em que vi seu rosto me perseguiria para sempre, trazendo uma torrente de lágrimas e remorso. Mãezinha, se sair, nunca serei feliz. Eu preciso ficar. Viverei por pouco tempo, eu sei, mas se sair, já irei morta por dentro. Por Deus, permita-me ficar e ser feliz. Em lágrimas, Afra envolveu a filha em abraço apertado, no qual Caia se juntou, abraçando as duas com total afeição. Adeus, Afra, adeus, minha Nila, chorava sentida. Perdoe-me, eu não posso ficar e não posso tirá-las. Você não precisa ficar, filha, nem nos tirar daqui. Precisava apenas nos trazer. Esteja em paz e seja feliz. Ao ouvir isso, ela, de imediato, recordou a intuição que tivera durante o funeral. Akhenaton e Tutankhamon fazia o maior sentido. Logo que saíram da câmara, Proteu segurou Caia pelo punho e correram pelos corredores íngremes e cobertos de mofo. Os suprimentos haviam diminuído substancialmente, sinal de que as mulas estavam abarrotadas de alimento. Quando ganharam a noite escura e silenciosa, Caia tremeu de frio dentro do vestido fino e decotado. Parecia estar nua. Proteu tirou o roche de Bakenrenef e cobriu a esposa. Depois mandou-o lacrar novamente a tumba e, reforçando a promessa de quebrar-lhe o pescoço, ordenou que o sacerdote sumisse imediatamente da necrópole. Proteu de Mileto. A voz do faraó, aos ouvidos de Proteu, parecia um trovão vindo do Olimpo. Hácor! O soberano vinha acompanhado de Péricles e uma dezena de soldados egípcios. Como pode ultrajar-me dessa maneira infame e sacrílega, violando minha tumba? Brinca com o meu poder ao cometer ato tão indigno e condenável. O mesmo penso eu do seu ato quando encerrou minha esposa aqui. Leis são leis. E eu sou a lei. Não sou um de seus súditos, não o reconheço como Deus. Reconhecendo ou não, eu o condeno à morte no deserto para onde o banirei, sem provisões e completamente nu. E farei a esposa de meu conselheiro voltar para o seu devido lugar, que é a tumba de seu marido. Agora é você quem brinca com o meu poder. Faz-me rir, seu poder foi dado por mim, e eu retiro neste instante em favor de Péricles. E sabe o soberano que está dando poder ao assassino de Quenéfer? O sacerdote me contou que Tula o matou a mando de Péricles. É uma acusação muito séria para se fazer sem provas, pois mande interrogar sob Quenéfero. Levem Péricles e sob Quenéfero para a investigação. 2 soldados obedeceram. Proteu, entregue-se.
Estou ainda com 8 homens que podem acabar com você. Ácores, eu lhe agradeço pelos 10 anos nos quais me ofereceu trabalho e pátria. Todavia, não entendo por que está tão alterado com minha entrada neste sepulcro. Se você mesmo me autorizou a explorar as grandes pirâmides de Mênfis por todo esse tempo, e olhe que da sua tumba só tirei o que é meu. Vai querer uma luta armada? Por mim, não faz a menor diferença. Não acredito que você assim deseje. Por que acha que o deixaria partir depois de ter profanado a tumba do faraó? E por que acha que eu deixaria meus homens para você? Nesse momento, mercenários gregos surgiram às dúzias como se nascessem da areia da necrópole. Hácor sentia a impotência gelar-lhe o sangue e ferir-lhe o orgulho gigantesco de soberano do Egito. Vá, Proteu, desta vez você me venceu. Vá e leve sua mulher. Veremos se encontra onde viver, já que Atenas não o quer mais. Ou se esqueceu de que, ao contrário de Chábrias, mercenário grego anterior a Proteu no exército do Egito, rejeitou os apelos da cidade para voltar com seus homens e não defender o Egito. O mundo é muito maior que a Grécia e o Vale do Nilo, grande Ácores. Tomara mesmo que você se perca nesta vastidão, pois se eu o encontrar algum dia, um de nós será um homem morto. E eu espero que seja você. Dizendo isso, montou a esposa em seu cavalo árabe negro, enquanto o faraó observava a poeira se levantar pelo atrito de milhares de patas. Quando, enfim, os mercenários se perderam no horizonte, Hácor, sentindo-se derrotado e ultrajado no mais íntimo e desprotegido sem os gregos, regressou ao seu palácio. Ali, após berrar e quebrar toda sorte de utensílios, ele se rendeu à angústia e dormiu soluçando, para acordar cheio de ira. Mandou chamar Sobquenefro, que, curvado à sua frente, o cumprimentou. Olhe para mim. Quero saber exatamente o que aconteceu com Quenéfer. Pensou que Caia nunca mais sairia da tumba e revelou a ela algo que eu não sei? Não estaria na hora do primeiro culto a Amon-Ra, grande Hácor? Hoje não haverá nenhum só culto a Ra. Quero que saiba que não estou nada bem com ele. Mas, sem mais nem menos, há 12 anos presto os 4 cultos a Ra. E olhe o que ele me fez. Levou Raimon, Quenéfer e me tirou o exército vencedor. Estou perdido e desprotegido. É o fim. Quero que Amon-Ra saiba quão insatisfeito estou com ele. Grande Hácor, o que deseja saber? Precisamente o que contou a Caia na tumba. Disse-lhe o que gostaria de ouvir. Como iria morrer, por que não dar a ela um pouco de alento em sua decepção? Menti que o autor da morte de Quenéfer era Péricles e não sua amiga, a fim de que sofresse menos. Para ela, que estava para morrer na tumba, fazia enorme diferença pensar que a amiga era inocente. Imaginando que ela nunca mais sairia para falar sobre isso, resolvi dar-lhe o que queria, a inocência de Tula. A verdade, porém, é que Péricles nada tem a ver com o ocorrido. A grega me pediu que fizesse um veneno para matar os insetos em seu quarto. E eu acreditei que se tratava mesmo disso. Apenas depois percebi quão ingênuo fui, mas era tarde demais. Vá embora.
e está proibido de preparar venenos ou qualquer outra substância, a não ser a meu pedido. Está proibido de exercer a medicina em todo o território do Kemet, incorrendo em pena de morte caso o faça. Clemência, grande Hakor, a medicina é minha vida. Poupe-me, sob Quenefro. Ambos sabemos que é péssimo nessa área. Agora saia e volte para o seu templo. É somente um sacerdote, até que eu decida o contrário. O sacerdote saiu do palácio chorando. Sabia ser justo seu sofrimento. Matara algumas pessoas malévolas e ambiciosas em suas tentativas de descobrir o elixir da eterna juventude. Entretanto, Quennefer era uma pessoa tão boa. Entrou em casa, que parecia maior naquele dia, sem a hóspede barulhenta e sua visita ainda pior. Deitou-se em seu leito, exausto pela noite que passara acordado nas masmorras de Hakor. Apesar disso, o calor o impedia de pegar no sono. O que aconteceria a Péricles? Sob Quenefro? Quennefer? O sacerdote tremia como bicho acuado. Por mais que tentasse tapar os olhos, era como se a figura do escriba estivesse impressa em suas pálpebras. Pelo amor de Deus, não me machuque. Eu lhe peço perdão de joelhos. Pare de apertar os olhos desse jeito. Quem vai machucá-lo é você mesmo. Você está morto. Nós o sepultamos ainda ontem. Nem teve tempo de ir para o mundo dos mortos. Acha mesmo que os mortos ficam esperando 40, 50 ou até 70 dias desse processo de embalsamamento de vocês para seguir seus destinos? Enquanto se preocupavam com a carne putrefata e fétida, meu amigo Raimon me conduziu, adormecido, e despertou meu espírito. Todo aquele trabalho penoso e repugnante é inútil? E quando o morto é desprovido de posses, o processo é ainda mais doloroso para nós. Você tem noção do que é encher seringas de licor untuoso, tirado do cérebro, e injetar no ventre de um morto, sem fazer nenhuma incisão e sem retirar os intestinos, e tamponar o indivíduo para impedir que o líquido saia? Salgar o corpo, deixando-o assim durante determinado prazo, e ao final fazer escorrer do ventre o licor injetado? Esse licor é tão forte que dissolve as entranhas, arrastando-as consigo ao sair. Nem se viver 1000 anos eu esquecerei esse odor. É como eu disse, preparam tanto o corpo perecível e esquecem o espírito imortal. Todavia, não é um trabalho feito em vão. As múmias, bem conservadas, servirão como objeto de estudo para a humanidade futura. Mas não estou aqui para falar de mumificação, a menos que seja espiritual. Mumificação espiritual? Sim, a preparação do espírito para o retorno ao mundo dos mortos, já que agora sabe que é ele quem viaja e não o corpo. E a quem quer preparar para tal? Tula. Tula? Sim, a pobre se encontra às margens do Nilo, em completo desespero, corroída pelo remorso. Ora sente enormes répteis devorando-a dia e noite, ora tem a impressão de se afogar nas águas do rio. Algo precisa ser feito. Suponho estar ficando louco ao conversar com um defunto que eu próprio mumifiquei. Justo eu que morro de medo deles. Pare com isso, sob Quenefro. Você não está louco. Eu estou aqui e necessito que me ajude a ajudar Tula.
O sacerdote levantou-se sorrateiramente e tentou tocar o ombro do visitante, caindo de costas na cama quando sua mão transpassou o corpo dele. Vá embora, por favor, eu lhe peço em nome de Ra. Que vergonha! Um sacerdote mumificador e médico que tem medo de mortos. Nem médico sou mais. Talvez nunca tenha sido. Não acha que, querendo acumular tantas profissões, acaba por não exercer nenhuma satisfatoriamente? Sob que Néfro ficou em silêncio. Dedique-se àquilo que faz melhor e se aperfeiçoe antes de aprender mais. Entendo que, se usar para o bem o dom que possui, de interação com o mundo dos mortos, será excelente sacerdote e poderá ensinar a seus companheiros de profissão o valor real do corpo e do espírito. Quer que eu faça uma campanha contra a mumificação? Não. Quero que faça uma campanha a favor da espiritualização. Como devo começar? Ajudando-me a tirar Dimítrula do vale de lágrimas que criou para si mesma. Sabe que ela o matou? Olhe para mim e para ela e responda: a quem esse ato fez maior mal? E quanto a Péricles? Acha que o faraó vai acreditar na minha versão da história de sua morte? Não, ele não acreditará. Não obstante, fingirá acreditar, pois do contrário teria de matar Péricles. E este é a única, embora falha e carente, segurança que lhe resta. Afinal, como fará sem ele agora que Proteu e todos os outros gregos se foram? Hácor, apesar da adoração e do verdadeiro fanatismo que tem por Torrotmos III, o grande faraó guerreiro, nada entende de guerra. Basta dizer que nem sabe segurar uma espada. Por isso afirmo que nada acontecerá a Péricles, pelo menos não por enquanto. Então vá até o Nilo e tente ajudar Tula. Outra defunta? Por que eu? Você consegue interagir com ela. É coautor do seu crime. Uma vez que a moça morava em sua casa, isso ajudará quando a chamar para sair do local em que está. Precisa de mais motivos? Não. Mas você quer que eu chame Tula para minha casa? Qual o problema? Ela morou aqui por mais de 10 anos. Quando era viva. E continua viva. Por que você não vai até ela? Não posso infligir-lhe tamanho sofrimento. Ter meu auxílio de forma aberta humilharia a pobre irmã, que ainda sofre pelo que me fez. Acho que entendo. A visão de nossas vítimas, quando nos encontramos tal qual Tula, é tortura bem maior que a culpa. Na hora certa, estarei com ela para falarmos do acontecido e eu lhe contar que a perdoo de coração. Agora, isso não seria benéfico, e sim rebaixaria mais sua autoestima. Então, devo chamar Tula para minha casa, e se ela aceitar, o que farei com esse fantasma aqui? Oh, Deus! Mais uma vez estarei às voltas com fantasmas em casa. Parece destino. E pode crer. Inclusive, foi escolha sua. Minha? Eu não posso aceitar. Pois é. Agora, pare de perder tempo. Vá buscar sua hóspede e aguarde novas orientações. Tula se achava em estado deplorável às margens do rio Nilo. Tinha as roupas rasgadas, os cabelos em desalinho total e uma ferida a sangrar ininterruptamente no pescoço.
sob que Néfro estremeceu de pavor. Dimítrula, o que faz aqui? Sob que Néfro, que bom ver você. Tento voltar para casa e não consigo. Ajude-me. O que aconteceu? Só me lembro de ter matado Quenéfer, nada mais. Onde estão meu marido e Caia? Vamos para casa, lá conversaremos. A dor provinda do crime não me permite recordar sequer como ir para casa. Estou muito confusa. Siga-me. Ela obedeceu e, ao chegar naquela que fora sua casa, sentiu-se segura e confortável. Por sugestão do anfitrião, deitou-se no antigo quarto, sob que Néfro impôs as mãos sobre a cabeça da enferma, que adormeceu pesadamente. O sacerdote aproveitou para sair do aposento, fechando a porta atrás de si. E, encostado a ela, suspirou ruidosamente. Deveria aguardar instruções de Quenéfer, que todos os dias viria tratar a doente até que pudesse, como filha da terra que era, ser levada para um pronto-socorro próximo. Dentro da câmara funerária da tumba de Hácor, o ar se tornava cada vez mais denso. Para Afra e Nila parecia quase pastoso. Com aflição e coragem, as duas se abraçaram e elevaram uma prece ao Deus único de seus ancestrais. Sabiam que era questão de pouco tempo para se entregarem ao Pai, e com fé inabalável recitaram o Salmo 22. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos me leva, por amor de seu nome. Ainda que eu atravesse o vale da morte, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos. Unges minha fronte e transbordais minha taça com vosso amor. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida. E habitarei a casa do Senhor por longos dias. Uma luz pálida e morna brilhou na câmara funerária. Raimund se fez presente no escuro mórbido do sepulcro. Amigo Raimund, que fizemos para merecer tamanha crueza? Queridas, todos nascemos neste planeta para expiar débitos seculares gravados em nossas almas. Na imensa maioria, os que aqui aportam vêm nessa condição, pois é a condição da terra. Mas, por ora, não deve inquirir do que resultou este sepultamento. Alegrem-se pela etapa vencida. Orem por seu algoz. De mais a mais, ele não estava completamente enganado quando disse que partiriam com Quenéfer. As duas, recém-libertas, correram para os braços do amigo, que se encontrava à espera da família. Estreitando as duas contra o peito, pediu que não olhassem para trás. Quenéfer, como sou ditosa! Afra, Nila, minhas queridas, sigamos para a terra prometida. Bem-aventurados aqueles que, mais do que acreditar, confiam na bondade de Deus, porque habitarão a casa do Senhor por longos dias. Se Hácor pudesse ver, seria dominado pela convicção de estar correto em sua ignorância. Quenéfer deixava a tumba segurando as mãos da esposa e da filha, seguido de perto por Raimund, a quem a misericórdia divina confiara aquele grupo de grandes faraós,
antigos inimigos em evolução. Um rastro de luz ainda mais forte que o sol do deserto riscou o céu azul intenso do Kemet. Era a pegada deixada pelos viajantes do espaço, em busca da luz maior. Hathor, um dos anjos caídos, entre aspas, sucumbira naquela campanha rumo à iluminação. Tiveram o amparo e o exemplo de tutores mais esclarecidos, e mesmo assim continuava irredento e hóspede da terra, junto com seus compatriotas que, à exceção de Raimon, não se achavam prontos para partir rumo ao paraíso, entre aspas. O grande faraó, depois de perder seu exército, passara a sentir temor doentio de uma invasão e da consequente perda do poder. Ordenara a Péricles que reforçasse as fileiras egípcias, mas isso demandaria tempo, o que fez crescer a apreensão do superior, a ponto de gerar estado de morbidez, tal que lhe trazia a imagem de Pissamutes, a quem tirara o trono e posteriormente executara, exigindo de volta sua posição de faraó, sob ameaças tétricas que o levavam à loucura. Por muitas vezes o soberano era visto surrando as paredes sólidas de seus aposentos, na tentativa de exorcizar o usurpador do trono egípcio. Dia após dia, Hathor perdia gradualmente a razão.